Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Eu sou Eletiane, advogada do Senar Rio Grande do Norte. Estou aqui com o advogado Kepler Brito, que é mestre em Direito Ambiental e Econômico pela Universidade de Complutense, em Madrid, Complutense de Madrid, Espanha, e professor Salles, procurador do Estado, advogado, mestre em Direito Agrário, primeiro mestre em Direito Agrário do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos hoje falar sobre o agro e seus aspectos ambientais e fundiários no estado do Rio Grande do Norte. Meninos, muito obrigado pela presença de vocês e gostaria de saber, vamos começar hoje com Kepler, neste momento, com Kepler. Kepler, o agro e o meio ambiente conseguem andar juntos? Bom, boa noite, Elitiane. Primeiro, agradecer aí pela parte do menino, né? Quando você chega na certa idade, ser chamado de menino sempre é bom. É um luxo, né? Mas, claro, sem dúvida, deve, né? O agro talvez seja hoje o setor mais importante do Brasil, né? Tanto que aí, fruto de muitas discussões do ponto de vista nacional e internacional, né? É o queridinho do Brasil em relação às políticas externas, etc. E aqui no Rio Grande do Norte também, com certeza. E o agro, na verdade, ele tem como interagir com o meio ambiente de várias formas. Formalmente, através das suas interações com os órgãos de controle e também criando hábitos, né, com os produtores, para que os produtores, de fato, adotem posturas ambientalmente mais corretas, etc. Enfim, o agro deve, sim, seguir com o meio ambiente e eu acho que o Brasil tem caminhado muito nesse sentido. Claro que a gente vai falar aqui ao longo do nosso dia hoje de como vai fazer do ponto de vista formal, né? E depois o Dr. Salles aqui também vai comentar sobre a questão fundiária de tudo isso. Mas sua primeira pergunta é tão contundente como a resposta, deve. E como o produtor rural consegue saber se a propriedade dele está regularizada, se está bem com o meio ambiente? Como é que ele consegue identificar? Do ponto de vista formal, em que pese os produtores, claro, às vezes não conseguem chegar ali à realidade dos órgãos ambientais, porque às vezes falta informação, o acesso não é tão simples, mas do ponto de vista formal, essa regularização se dá com os atos administrativos dos órgãos ambientais, no caso as licenças ambientais. São atos administrativos vinculados, em que o órgão ambiental, com sua função, né, na sua função dada por lei, ele tem o dever de emitir as licenças caso os empresários, caso as atividades, de fato, elas atendam às exigências ambientais. E no ponto de vista do agro, a gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, algumas características. Para a emissão das licenças, você tem que atender algumas exigências. Especialmente, eu queria destacar aqui, principalmente a resolução CONEMA 01/2017, que ela trouxe um enquadramento específico para o setor do agro, criação de animais e aquicultura. Essa CONEMA talvez seja a mais importante de conhecimento de todos, porque é ela que define, no final das contas, se sua atividade ela é licenciável através do licenciamento trifásico, se ela é dispensada de licença ou ela é licenciada através do licenciamento simplificado. Então, eu trouxe até um exemplo, Litiane, de alguns pontos de corte dessa resolução, que é importante talvez que as pessoas saibam, porque é importante que elas entendam que estar licenciada cria esse status de legalidade que permite que aquele agricultor, aquela pequena agricultura ali familiar, ela possa ir atrás de alguns outros recursos para ampliar, às vezes, seu negócio, para adquirir um maquinário, enfim, para ampliar a sua riqueza, enfim, ampliar os seus negócios. Por exemplo, a CONEMA 01/2017, ela traz alguns pontos de cortes que, abaixo desses pontos de cortes, inclusive a atividade ela sequer exige uma licença, que são dispensáveis de licença. A agricultura irrigada, por exemplo, abaixo de 10 hectares, entra abaixo do corte de microporte, ela é dispensável a licença. Entre 10 e
e 100, ela é micro e pequeno porte. E acima de 100 hectares, aquelas passa a ser médio porte. Para você ter ideia, até pequeno porte, ela é licenciada por licença simplificada. São menos documentos, menos exigências, etc. Só acima de 100 hectares ela passa a ser um licenciamento mais exigente. E aí você tem outros exemplos. A agricultura, por exemplo, até 10 mil aves, você é dispensado de licença. Imagine, você pode tirar a licença online. Você consegue tirar a licença automática no órgão ambiental hoje. Você cadastra no SIGA, no sistema, no caso é o IDEMA que dá a maioria das licenças, né, desse setor, porque poucos municípios do estado realmente licenciam, e o IDEMA acaba assumindo todos os outros municípios, e para a avicultura abaixo de 10 mil aves você tem a dispensa, pode ser feita automática, inclusive se você tiver o cadastro de agricultor familiar, essa licença inclusive é gratuita, tá? Então, é importante se dizer isso, porque às vezes o pequeno agricultor pode imaginar que é distante essa realidade do licenciamento, mas na verdade é possível em vários casos. E obviamente para os grandes produtores, os médios e os grandes produtores, né, que já entra no outro espectro aí de quantitativos, né, mais quantidade de aves, maior área, aí sim ele passaria por um licenciamento mais exigente, com a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, com outras exigências e outros custos também, né? Isso aí é um pouco mais caro tudo isso. E o nosso amigo produtor rural, aquele agricultor familiar, que ele quer fazer esse cadastro, ele busca aonde? Em qual site? Esse cadastro, essa licença, no próprio site do IDEMA, o sistema interno do IDEMA, que é o SIGA, você vai lá e você informa as condições mínimas de, enfim, dados pessoais, localização do seu imóvel, e você consegue essa dispensa de licença. Na eventualidade de serem empreendimentos acima de médio porte, que você precisa realmente de uma maior exigência de estudos, aí certamente essa empresa ela vai procurar consultorias, enfim, responsáveis técnicos, responsáveis para elaborar os estudos, aí possivelmente haverá uma maior interação com o órgão, porque aí sim algum detalhe de localização, algum empreendimento que tem uma outra exigência, porque o licenciamento ambiental como um todo, ele obviamente ele vê o empreendimento pontualmente, mas ele também vê a localização do empreendimento para que possa disciplinar sobre ele. Então, se você está com um empreendimento próximo a corpos hídricos, você tem uma exigência maior, especialmente alguma comunidade de animais ali que possa ser protegido, enfim, não dá para entrar nos detalhes do licenciamento, que é caso a caso. Mas para aqueles pequenos agricultores, esse sim, você faz todo online, inclusive da sua cidade, você não precisa se deslocar ao IDEMA para fazer nada disso. E como eu disse, é gratuito para esses pontos de corte da dispensa. E essa documentação que você comentou agora há pouco, precisa ter, por exemplo, o georreferenciamento da área? Bom você ter comentado, porque o georreferenciamento, tanto através do CAR como o CIGEF, eles também têm regras nacionais, está lá na lei nacional, inclusive reforçando essas exigências. O CAR e o CIGEF passarão a ser obrigatórios, né, já são obrigatórios, mas o CIGEF inclusive está entrando na última faixa, a partir do dia 20 de novembro, já estamos na última faixa de exigência do CIGEF. Módulos, áreas rurais com abaixo de 25 hectares, que até então não era exigido, CIGEF passarão a ser, e a partir do dia 20 de novembro, inclusive, essas propriedades passarão a estar, do ponto de vista desse cadastramento, irregulares. Então, o CAR, que são esse tipo de cadastro ambiental rural, que Salles também pode comentar, e o CIGEF, é uma forma que o Estado brasileiro encontrou, talvez de dar maior controle àquelas propriedades, né? O Brasil nunca fez um trabalho tão importante como esse do CAR, e de fato regularizar e resolver problemas históricos de áreas, né? Você tem problemas históricos de interseção de áreas, discussões de inventários, etc., que realmente permeiam o Estado brasileiro como um todo. E o CIGEF, como eu disse, a partir do dia 20 é importante que aquele microagricultor
que tem até 25 hectares, eles devem fazer o CIGEF, porque a partir do dia 20 de novembro, ele passa a ter seu módulo irregular em relação a isso. E, inclusive, a irregularidade, claro, que não traz uma consequência imediata para o empreendimento, mas ela pode ter problemas em relação à impossibilidade de transferência, discussões de venda, permuta até financiamento de algum. Os bancos passarão a exigir esse tipo de documento para os créditos. Então é importante, assim como o seu CPF tem que estar regular, você não pode. Quando você deixa de votar, você também tem seu empreendedor, o seu CPF regular. Do mesmo jeito, a propriedade tem que estar regular em relação a esses itens. Então, a gente está falando de propriedade até o dia 20 agora de novembro, propriedades com até 25 hectares tem que fazer essa regularização. Essa é uma norma que já vinha desde o decreto 2002, 4449 de 2002, ela criou naquela época alguns filtros por tamanho de propriedade. E nós estamos entrando agora, nós já estamos agora no último filtro, ou seja, inicialmente os grandes lotes teriam que se regularizar e hoje até mesmo os pequenos de até 25 hectares passarão a se regularizar. O Estado brasileiro dividiu isso, olha, fazem 22 anos que esse decreto foi formulado. Então, foi uma forma que o Estado dissipou isso no tempo para que todo mundo, em 2025, tivesse que se regularizar. E estamos chegando agora no último, o deadline, dizer assim, do último campo, que são esses pequenos até 25 hectares. Mas se eu não fizer a regularização agora, ninguém vai morrer, né? Não. Depois vai estar irregular. Isso, você terá que ser regularizado de alguma forma, mas, eventualmente, em alguma questão especial de transferência, busca de créditos, alguma situação específica da sua propriedade, você pode ter dificuldades. Então, é importante que se diga que você não vai parar a sua atividade, mas você vai ter umas limitações a partir de então, né? Daqui a pouco eu quero retomar esse assunto com o Dr. Salles, para a gente falar sobre isso, mas eu tenho uma pergunta também que é dentro da nossa realidade do Rio Grande do Norte, que a gente estava conversando agora há pouco. Você me falou que o IDEMA fez um concurso e está nomeando os aprovados, né? E aí, você acha que vai aumentar a fiscalização nas propriedades aqui no Rio Grande do Norte? O IDEMA foi boa pergunta também, porque o IDEMA fez o seu primeiro concurso da história, né? Acabou agora o concurso, estão na fase aí de recursos das provas, etc. Mas a perspectiva é que agora em 2026, já no início, sejam nomeados os 180 novos servidores. Isso vai dar uma robustez em relação, inclusive, à fiscalização. E você imagine que também o IDEMA, ele, como detentor dessas responsabilidades, e inclusive de controle de CAE, etc., pode sim incrementar e fortalecer a sua fiscalização nessas propriedades, não só no agro, qualquer outra atividade. Então é importante que se diga que esse corpo técnico do IDEMA vai ganhar esse incremento e o IDEMA continua com as obrigações, então certamente serão intensificadas. Serão intensificadas. Então, o ideal é realmente que esteja já regularizado para evitar, inclusive, qualquer multa. Isso daí pode acarretar multa na fiscalização? Tem. Claro que a atividade, em estando irregular, ela sendo exigível o licenciamento, em estando irregular, o IDEMA pode sim multar por ser uma atividade exigível do licenciamento e ela não tem licença ambiental. Mas é claro que eu acredito que também que o órgão ambiental vai ter um momento aí de chamar essa população dessas pequenas propriedades para se regularizar, acredito que seria o melhor caminho, e dizer, olha, estamos aqui, queremos que vocês entrem na formalidade e que no final das contas todo mundo ganha, né? Você passa a ser uma entidade, você passa a ser uma empresa formal do ponto de vista legal e o órgão ambiental também tem esse condão educativo em tudo isso, né? Só uma dúvida, numa situação mais grave, numa fiscalização dessa, o que é que de pior pode acontecer na propriedade? Você sabe dizer? Você imagine que eventualmente uma propriedade esteja irregular do ponto de vista, ele seja exigível o licenciamento, ou seja, uma propriedade que caia na malha do exigível, ou seja, acima do corte da dispensa, e ele eventualmente esteja cometendo algum ilícito
ambiental ou alguma irregularidade na sua distribuição, enfim, os cadastros, porque tem uma série de consequências, né? Tem outros tipos de cadastro. O IDEMA pode notificar, deve notificar, né? Para que ele se regularize e no inadimplemento no não comprometimento dessa notificação, ele pode sim aplicar a multa e, inclusive, em alguns casos, inclusive mandar paralisar aquela atividade por alguma situação mais grave, né? Então, realmente é importante a gente se atentar, o produtor rural se atentar a viabilizar essa regularização. Lembrando, Caso. o IDEMA hoje fica com esse tema do setor do agro, basicamente na unidade Mossoró, e é um dos setores talvez mais eficientes do órgão, né? É um setor que realmente funciona bem lá em Mossoró. Eles têm um ECOI lá que após essa dinâmica da informatização e tudo isso, eles têm sido bastante céleres. Os profissionais que estão em Mossoró, inclusive, bastante eficientes. Então, não é nenhum. A minha fala não é para assustar, não é para nada. É que, de fato, procurem na eventualidade do seu empreendimento estar na faixa do licenciamento, procurar se licenciar para evitar esses problemas. Certo. Por último, por derradeiro, sai caro essa regularização e demora? Vamos lá. Na faixa das dispensas, elas são gratuitas, inclusive. Para quem tem um cadastro de agricultor familiar, são gratuitas. Quem não tem, custa R$ 186 a certidão do documento. No caso da faixa de corte entre licença simplificada, você já vai ter que apresentar outros documentos, que aí variam, depende da atividade. E nas faixas de licenciamento trifásico, LP, LO, aí realmente é mais custoso, porque além das taxas, você também tem que contratar, muito certamente, consultorias para realizar os estudos. E as consultorias dependem muito da atividade, pode chegar aí nas dezenas dos milhares, 10 mil, 11, 12 mil, depende do que seja a atividade. Então, esses cortes têm muito a ver com a capacidade, inclusive, dos empreendimentos, né? Quanto maior o empreendimento, mais capacidade financeira ele tem para gastar com essas taxas. E mais exigido é também. E mais exigido é também, com certeza. Obrigada, Kepler. Professor Salles. Eu chamo professor Salles, doutor Salles. Como é que o senhor quer? Bom, como é que o senhor prefere? Professor está mais Tá de bom tamanho? adequado, procurador e tal. E o doutor ainda é do tempo da princesa Isabel, que resolveu chamar advogado de doutor e médico. Mas parece que caiu, viu? Vamos nessa. Vamos lá. Me diga como é que se apresenta a situação do campo em relação à legalização das terras aqui no Rio Grande do Norte. Olha, O que é que você tem visto? tá. Eu não só tenho visto, como tenho atuado. Então, assim, a questão da regularização, a gente está fazendo aí digamos assim, um cotejo entre questão ambiental e questão fundiária, né? E para dizer para você que, inicialmente, a gente tem que evocar lá a Constituição Federal para dizer que ela exige isso, que haja esse cotejo, quer dizer, esse acompanhamento, essa interação, não é? Um não pode andar sem o outro, em resumo. Então, sim, o artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 22, garante o direito de propriedade, mas logo no 23 diz cumprir a função social. E no artigo 186, aí tem exatamente o delineamento da função social do imóvel rural, né? E destacando dois aspectos, é o aspecto de produção e o aspecto ambiental, né? Então, com esse ensaio aqui, nós vamos então para o restante da visualização jurídica, como se apresenta essa questão fundiária. Muito bem. Nós temos tido no Rio Grande do Norte muitas dificuldades na atuação do Estado, por exemplo, para regularizar as pequenas propriedades, de modo geral, né? Então, sobretudo por complexidade da legislação fundiária, que é muito desencontrada, né? Então, e nós temos carências efetivas de operadores do direito, né? Advogados e tal, que realmente dê um norte mais claro, que permita uma dinamicidade maior da atuação do Estado na regularização fundiária. Eu tenho vivido isso, porque
desde 1978, que eu entrei para os quadros do Estado como datilógrafo e terminei como parecerista, porque não tinha quem desse parecer na questão fundiária. Já em 1980, 81, eu fui designado para fazer o primeiro texto, assim, o texto básico de uma nova lei de terras para o Estado. Conseguimos fazer, mas ela só veio a ser aprovada em 1988, né? Então veja as dificuldades que tem do ponto de vista institucional, né, para chegar ao homem do campo. E aí nós temos muitos imóveis ainda irregulares, né, do ponto de vista do Estado. O Estado, eu falo do Estado porque é o maior celeiro, né, de ocupações fundiárias irregulares, né? São terras que a gente chama de devolutas, que poderiam ser regularizadas em favor do homem do campo. E eu sou muito ligado à questão da pequena agricultura, do pequeno e médio agricultor. Porque os grandes, esses têm toda a proteção por si mesmos. Mas os pequenos, começando de baixo para cima aí, né, em termos de dimensão, eles são muito, digamos assim, não têm tido a efetiva a ação do Estado em seu prol, né? Então é coisa meio complicada. Para você ter uma ideia, ultimamente eu me debrucei e lavrei um parecer que vai ser paradigmático, e aí eu falo como procurador do Estado, mas esse parecer ele vai favorecer e muito, sobretudo, todos os pequenos produtores e também grandes também. Enfim, vamos partir para uma regularização fundiária de modo mais sistemático e mais célere, né? Então, por exemplo, uma das formas de regularizar esses bens do Estado que estão ocupados por essa gama grande, né, de produtores, digamos que é o que se chamaria uma discriminação das terras do Estado, discriminação das terras devolutas. Só que esse processo é ultra complexo. A lei de discriminação é de 1976, portanto, totalmente disforme com o nosso momento. Então, fica muito complicado. Mas lá tem um item que foi voltado mais para a Amazônia Legal, né, que é para regularizar, por exemplo, através de modo sumário. E é o que nós viemos, inclusive, quando fizemos o nosso texto da lei, lá em 1981 até 88, a gente apelidava isso de arrecadação sumária. E nós colocamos esse instituto na nossa lei de terras do Rio Grande do Norte. Mas ela nunca foi compreendida, de modo que agora, recentemente, tem um mês, para que nós arrecadássemos uma parte de terras referente ao Lajeado de Soledade, né? Porque lá tem inscrições rupestres, enfim, é uma riqueza arqueológica muito grande, e o Estado do Rio Grande do Norte nunca conseguiu regularizar o Lajeado de Soledade. Pra você ter uma ideia, gente, pelo amor de Deus. Então, por causa disso, eu lavrei esse parecer, e agora estou estendendo com adequações para regularizar, sobretudo, a pequena propriedade rural. E aí nós temos já, segundo eu soube, um potencial aí de mais de 1.000 imóveis para serem regularizados. E nós não vamos mais perder tempo com essa discriminatória complexa, essa coisa, esse processo discriminatório. Nós vamos adotar a arrecadação sumária, esse institutozinho, né, que eu não sei se foi criação nossa, não é nossa, estava na lei de discriminação de terras, mas não com esse nome. E nós o apelidamos e assim e colocamos no texto da lei. De modo que essas são as novidades que eu tenho aqui no Rio Grande do Norte para nós desenvolvermos. E, digamos assim, tem uma coisa que eu sinto muito falta, é que o homem do campo ele é sempre desprestigiado na perspectiva institucional, do lado institucional, do lado do Estado, das políticas públicas do Estado, em relação às pessoas da cidade, às pessoas né, urbanas. Então, há uma divergência de tratamento. Então, para a gente regularizar a coisa rural, o imóvel rural, é 10 vezes mais difícil que a gente regularizar um urbano. E isto é digamos assim, um defeito que eu vejo, uma vulnerabilidade que eu vejo na lei de regularização fundiária, né, que no tempo do governo Temer, ele editou uma lei de 2017 e juntou regularização fundiária urbana e rural, né? E eu estou sentindo ainda esse desequilíbrio. Então eu acho que deveria haver procedimentos mais adequados ao homem do campo, né?
e eu estou até me propondo uma reflexão maior de como eu vou escrever isso aí, para, enfim, deixar as orientações. Falei demais, desculpa. Salles foi o solucionador do problema da oiticica, né? Então, daí você tira a experiência. A Oiticica é a barragem, né? Porque eu acho que tem muita gente aí no meio do mundo que vai Sim, ver da isso aqui. barragem, da Não, barragem. É a nossa ele está segunda. aqui falando do futuro, eu tô lembrando É do do passado passado. dele, a história dele, né? Porque não só viabilizou as desapropriações dos imóveis da barragem Oiticica, que ele que permitiu, viabilizou essa construção, mas ele também tem um trabalho brilhante voltado para a regularização fundiária, voltado no agro, que para mim é uma referência, que é o Distrito Irrigado do Baixo Açu, que passou mais de 30 anos para serem regularizados por parte do Estado, e até então Diva. o Estado não estava conseguindo, até que o doutor Salles foi designado para essa missão de viabilizar. E ali, a partir do momento que o senhor conseguiu regularizar aqueles imóveis de competência do Estado, a realidade dos produtores passou a ser pouco diferenciada? O que é que o senhor sentiu do resultado disso daí com a regularização fundiária? Meu papel está aí a minha questão está mais aí, sabe, a segurança jurídica, o que eles conseguiram viabilizar com essas regularizações. Fala um pouquinho da sua experiência nessa questão da regularização fundiária do Distrito Irrigado do Baixo Açu, que é uma referência. Sem dúvida. O Distrito Industrial do Baixo Açu é Industrial, não. desculpa, Obrigado. é porque veio a ter um setor de indústria também agora, que foi alterado agora. Sim, Inclusive eu acho que foi até uma criatividade da doutora Letiane, isso aí se deve a ela. Mas aí o Distrito de Irrigado do Baixo Açu, né, já que nós vamos para o mundo, eu creio, né? Então é um sistema de irrigação, um distrito de irrigação, né, aqui no Rio Grande do Norte, né, e assim, nós tivemos a felicidade de participar dele desde a origem. Então, como eu sou muito voltado para a pequena agricultura, para o agricultor familiar, né, nós colocamos, mas também sem descurar, sem esquecer a produção, a maior produção, né? Digamos os grandes produtores, onde o nosso grande produtor lá no Baixo Açu tem 100 hectares, 140, mas assim, irrigado é muita coisa, né? Bom, então eu sugeri um cotejo, né? Porque o Distrito Industrial também não poderia ser só a propriedade familiar. O lote irrigável ou o lote irrigado familiar teria que ser também o produtor, o maior produtor. E a gente fez essa conexão, de modo que nós temos 3 segmentos no Baixo Açu hoje, aliás, mais, com essas criações do doutor Letiane. Mas na origem era a propriedade, o lote familiar, um lote que se passou a chamar lote técnico, não é? Que é o lote médio, assim, não é? E os lotes maiores, os empresariais. Até 110 hectares. Até 110 hectares. Então a gente fez isso, uma democratização fantástica do acesso à terra. Agora você me perguntar qual é a diferença. Bom, foi outro projeto que eu digamos assim, marquei muito, sabe, me debrucei demais com coisas criativas, né, para poder regularizar o projeto. Porque eu senti o que é aquele produtor que estava com o título e o que estava sem o título. O que estava com o título, o desenvolvimento era muito maior, ele já ia para o banco, já operava, já pegava um crédito, estava regularizado, tinha uma segurança jurídica. Aqueles que não têm o título, sequer grande parte, conseguiu começar a atividade produtiva irrigável, né? Irrigada. Então, agora, nós conseguimos efetivamente, né, vencendo burocracia de cartórios, né, equívocos e erros, até geodésicos, né, nas medições da própria situação do projeto, nós conseguimos, né, juntar esforços públicos, privados, né, e aí o SEBRAE é importante, o SENAI é importante, a Secretaria de Agricultura com parcerias foi importante, e a Procuradoria-Geral do Estado, não é? Estando à frente disso. Eu me dediquei basicamente a isso, tudo que é agrário, rural, fundiário do Estado, barragens, tudo, eu me dediquei muito
até para preservar os colegas em outras coisas, porque o nosso quadro é muito pequeno, muito precário em termos de número. Bom, mas nos dedicamos. Moral da história. Nós conseguimos efetivamente regularizar os lotes empresariais, ainda tem uma parte para isso, mas os que estavam lá nós conseguimos, né? Pessoas amigas que se tornaram amigos, dado esse trabalho conjunto, né? Pessoas que atuam junto no próprio Senar, né? Sebrae, O Sebrae e tal, nós conseguimos, a própria Secretaria da Agricultura, a gente conseguiu titular esse povo. E hoje a gente já vê a diferença. Gente, tem gente que há 4 anos atrás, antes de receber o título, não estava produzindo nada e hoje está exportando. Nós temos empresários agrários irrigantes, que estão exportando. E o nosso estado já, me parece que em termos de exportação de frutas, é um dos mais representativos do Brasil, é um dos mais eficientes. Agora, na fruticultura, veja, o que é o cara sem um título, sem a legalização da terra, e o cara com a legalização, transforma totalmente. Então é isso aí. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho da regularização fundiária lá do Baixo Açu, porque a gente realmente viu sair da estaca zero para o que é hoje, sabe? E realmente essa questão da alteração das dimensões dos lotes para as destinações, na verdade, que agora foi ampliado para os lotes industriais e também para serviços, porque a gente está trabalhando, no caso, a ideia do perímetro irrigado do Baixo Açu, transformar aquilo ali em um complexo totalmente integrado, desde o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Então, e a gente visa economizar, diminuir o custeio de produção, inclusive, e potencializar aquilo dali, porque aquele dali é eu vejo um destino, um futuro muito lindo para ali. E o Senar também está participando ativamente junto aos produtores rurais, não apenas do Baixo Açu, doutor Salles, mas também é o produtor rural que ele se aproxima de forma técnica, dá uma assistência técnica para os produtores direto e para aqueles que a gente ainda não pode chegar lá, não é nem que a gente não pode chegar lá, é que eles já estão sendo assistidos por outras ATERs, eles também têm cursos gratuitos no sistema Senar, na página do Senar, de diversas naturezas, não apenas da questão fundiária, questão ambiental, também questões técnicas, como agricultura de precisão, irrigação, pecuária e outras atividades também voltadas para o agro. Então, daí essa importância da gente viabilizar tanto a regularização fundiária, que a gente consegue assegurar o homem na terra e dar uma segurança jurídica, como a questão ambiental também, que ele consegue até dar entregar um produto de maior qualidade, né? De qualidade e até de quantidade também. Por isso que a gente tem aí o Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, e a inovação também, que faz parte da agricultura. Quero agradecer. Meninos, vou voltar aqui a chamar meninos, suas considerações finais, suas mensagens. É uma aula sempre aqui, né? É importante essas soluções, como as dificuldades são tantas, né? E eu acho que é como você falou, no Senar é importantíssimo esse trabalho, porque diante das grandes dificuldades a gente tem que ser criativo, né, doutor Salles? E parabéns essas soluções que vocês deram lá no DIBA, no Distrito Irrigado, e que isso se estenda também em outros exemplos, né? Que a gente possa cada vez mais inserir as pessoas e transformar as pessoas, para que elas tenham dignidade de crescer, de evoluir e tal, exportar cada vez mais e trazer mais alimentos. Obrigado pelo convite. Bom, eu aproveito o ensejo também, né, para agradecer. E com relação a essa questão de menino, eu quero lhe dizer que olharam para Kepler hoje, quando eu ia entrando, e o cidadão perguntou se eu já era idoso. Sabe? Mentira. É verdade. Fantástico. Não queria me deixar aí para acessar o idoso, porque, né, olhou assim, o senhor... Tá vendo? Eu, sinceramente... Mas aí vamos, rapaz, brincadeira à parte, a gente agradece. Uma coisa que fica aqui registrado é o seguinte: nós precisamos transformar o nosso direito. Nós não podemos mais ficar com esse direito anacrônico, atrasado, tá entendendo? Que não permite que as pessoas se transformem.
né? Então, a gente tem feito isso, e você falou em barragem, e muito rapidamente, que estamos terminando, que lá na barragem 85, como todas que fez, até quem não tinha terra, eu sugeri para desapropriar áreas para fazer assentamentos. Então, todos os segmentos sociais e econômicos na barragem foram parados, né? Então, quem não tinha terra, recebeu lote. Quem ia ser desapropriado, mas tinha área fora, a gente constituiu um instituto jurídico e que ele não foi desapropriado, não perdeu a terra, portanto, à medida que as águas forem baixando, eles podem ir utilizando aquela riqueza. Não é o que a gente chamou através da servidão administrativa, né? Até locatário, gente que morava de favor, não sei o quê, recebeu casa. De modo que nós temos que pensar o direito nessas transformações, né? Com esse universo, nessa perspectiva muito maior. Não pode ficar nessa coisa pequena assim. E diante de tudo isso, para encerrar efetivamente, o que eu vejo na ponta é o homem rural, sobretudo o pequeno produtor, que é o quem mais paga a conta de todas as indiferenças e assim, enfim, né, do nosso país. Esse é o último e é o que põe mais alimento na mesa dos urbanos, é a pequena produção, Verdade. é a produção familiar. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, professor. Bem, chegamos ao fim de mais um podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Estamos aqui na Festa do Boi, na edição 63ª edição, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E agradeço demais a presença, as aulas de vocês, as orientações, os alertas, tanto de Kepler quanto do Dr. Salles. E esse podcast tão enriquecedor para a gente, que com certeza para aqueles que ouviram e se alertaram pode fazer a diferença na sua propriedade. Agradeço também a você, ouvinte, que é a razão da gente estar aqui e que faz a diferença no nosso dia a dia. Muito obrigada e até a próxima edição.